Eu tento fazer planos de uma maneira que não me decepcione com o que vem pela frente e aproveitar a imprevisibilidade da vida. E hoje eu percebo como todas essas experiências, elas me influenciaram e me ajudaram para estar onde eu tô hoje. Eu vejo que as pessoas, elas querem viver a vida que elas tinham no Brasil e isso não vai funcionar. Então você precisa estar aberto a se adaptar a esse novo cenário. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou a Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e meu moto é Be Brave and Bold. E o tema de hoje é daqueles que mexem com os nossos sonhos e também com os nossos medos: carreira internacional. Afinal, o que está por trás da decisão de deixar o Brasil para viver e trabalhar fora? E para esse papo, trouxemos duas convidadas incríveis que vivem essa realidade e têm muito a compartilhar. Carolina, direto da Alemanha, e Tatiana, dos Estados Unidos. Nossa primeira convidada é a Carolina Neto, a mente estratégica com o coração no detalhe. Delicada no olhar, firme no propósito, Carolina é o tipo de profissional que une sensibilidade e precisão como poucas. Engenheira química de formação e estrategista por essência, ela trilha há mais de uma década uma carreira sólida no marketing B2B, liderando iniciativas em grandes indústrias com foco em inteligência de mercado, gestão de portfólio e inovação digital. Hoje, como Global Strategic Marketing Manager na BASF, ela atua na Alemanha com a visão global e apurada de negócios. Carol é movida por desafios e comprometida com resultados, mas sem nunca perder a gentileza. Quem convive sabe. Ela é aquela presença tranquila, atenta, que transforma ambientes com sua escuta e seu senso de organização. Analítica, prática e profundamente humana, ela enxerga a excelência com leveza e consistência. Fora do trabalho, Carol se realiza nos pequenos prazeres da vida. Ama viajar, pratica yoga e carrega um jeito easygoing que encanta por onde passa. Casada com Diego e mãe de pet da Belinha e do Stark, ela equilibra a emoção e razão com naturalidade. Amiga leal, filha presente, irmã carinhosa, ela é uma verdadeira cultivadora de vínculos sinceros e conexões que fazem sentido. Carol, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa segunda convidada é Tatiana Rusak, a estrategista global com alma aventureira. Ucraniana de sangue, brasileira de coração e cidadã do mundo por escolha. Tati é uma daquelas mentes inquietas que brilham onde estiverem. Uma carreira sólida em estratégia e liderança no setor de ingredientes alimentares e industriais, ela move negócios bilionários com olhar analítico, espírito colaborativo e uma paixão genuína por transformar complexidade em impacto real. Como Strategy Director na Ingredion Incorporate para Estados Unidos e Canadá, Tatiana comanda iniciativas que cruzam fronteiras, moldando mercados e liderando projetos de alto valor para os Estados Unidos, Canadá e América Latina. Com passagens marcantes por gigantes como BASF, sua trajetória é marcada por inovação, resultado e uma constante busca por crescimento sustentável, sempre com energia, empatia e um mindset global. Entre reuniões estratégicas e voos internacionais, Tati encontra equilíbrio na leveza da vida. Mora em Chicago, é tia coruja, companheira do Pepper, seu cachorro aventureiro, amiga de alma leve e amante declarada de boa comida e boas histórias. Viajar é sua forma de respirar e de se reconectar com o novo, sempre com o coração aberto e brilho no olhar. Obrigada aí, Tati, por aceitar esse nosso convite. Não, obrigada a vocês. Muito prazer estar aqui, principalmente com a Carol, né? Que a gente também se conhece. Então, muito gostoso estar aqui e conversar sobre esse tema com vocês. E com a minha melhor amiga da vida. Então... Muito bom. Para dar esse pontapé, então, inicial no bate-papo, Carol, me fala qual que é o seu moto. O meu moto, eu acho que ele eu acho que define bem a Carol.
Para mim é o action over talk, always. Então, eu acredito que os resultados eles falam muito mais do que palavras, muito mais alto até eu diria. É óbvio, né, que ideias, planos, eles são importantes. A gente não pode também sair executando sem ter um mínimo ali planejamento, mas eu acho que a ação é o que realmente transforma. Então, eu gosto muito de planejar tudo, mas eu também gosto de ver o resultado tangível. E eu acho que é isso que me motiva e que às vezes também pode ser uma dificuldade dependendo do ambiente em que você está inserido. Verdade. Muito bom. E Tati, qual que é o seu moto? O meu motto é Walk by Faith, not by Sight. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, e obviamente, né, também a experiência que traz, né, isso é muito para confiar na minha intuição, né, a gente chama aqui de gut feeling, e eu acredito muito que você consegue resolver muitas coisas se você consegue escutar a sua experiência, se você consegue escutar o que o seu interno está dizendo e te guiando. Isso diz muito por mim, não somente pela minha religião, que tem uma parte muito importante de fé, mas eu sou uma pessoa muito positiva. Então eu acho que muitas vezes, se eu vejo somente o que está hoje na minha frente e eu não vejo lá no futuro, que também acho que faz parte muito da minha vida em estratégia, e se eu não tenho essa fé de que as coisas vão acontecer positivamente e etc., eu não consigo me mover. Então, o que me move é realmente pensar e ter fé e pensar num futuro positivo, tanto para minha carreira quanto para minha vida pessoal, nas minhas amizades, com a minha família. Então, é isso mesmo que me move. A minha fé na minha positividade e, enfim, mais ou menos isso. Muito bom. E eu queria começar agora pelo ponto de virada da decisão de vocês. Como foi essa decisão de sair do Brasil? Foi algo que vocês já tinham planejado? Era uma coisa que sempre existiu ou aconteceu? Para mim foi bem interessante, porque quando eu entrei na BASF logo depois que eu terminei a faculdade, né? Então, na época, eu estava prestando alguns programas de trainee, até porque eu, né, fiz engenharia, eu não sabia se eu queria seguir uma carreira em engenharia em si, então eu falei, bom, o programa de trainee é uma ótima oportunidade para experimentar, né? E aí, enfim, né, vindo de engenharia química, obviamente a BASF ela estava entre uma das empresas, né, que com certeza brilhava os olhos naquele momento. E aí eu prestei o programa de trainee na época e, enfim, deu certo de eu entrar na BASF. E aí eu lembro que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de programa, eu tive a oportunidade de vir aqui para a Alemanha, que era um projeto, enfim, que a BASF tinha na época, que eles queriam, né, que as pessoas que estavam nesse programa tivessem a oportunidade de conhecer o que era a companhia aqui, né, no headquarter. E eu lembro que eu vim para cá e eu falei, nossa, que empresa é essa, né? Caramba, olha o tamanho desse negócio, né? Então foi muito impressionante naquele momento, né? E aí, na época, até foi, né, eu conheci a Tati na BASF, e aí eu lembro que eu voltei, a gente falou, vamos fazer aula de alemão, né, vamos começar a estudar juntos, e aí, enfim, aí a gente começou a estudar, e dentro das minhas discussões, então, de desenvolvimento, de carreira, eu sempre tive ali dentro, né, da pauta, ter uma oportunidade fora. Para ser bem sincero, eu nunca especifiquei, né, a Alemanha em si, mas óbvio, né, com o headquarter aqui, a gente sabia que a Alemanha era um potencial forte, mas eu sempre tive ali dentro das minhas discussões a mobilidade, né, tanto para Estados Unidos, Canadá ou para a Europa como um dos pontos. E aí, enfim, né, eu né, agora são quase 11 anos já de BASF, e quando chegou, fiz minha carreira dentro do negócio basicamente de petroquímicos, dentro da BASF, e embora eu estivesse ali né, na mesma área, eu fui aos poucos mudando de escopo, de posição. E aí, quando chegou em novembro na verdade, um pouco antes de novembro, no ano de 2022, eu vim para cá, né, fazer algumas reuniões, a gente tinha um workshop, e aí, enfim, fiz alguns get to knows, que é normal, né, toda vez que eu vinha para cá, eu sempre, né, fazia alguns get to knows, enfim, você tá lá, você vai conhecer as pessoas com quem você trabalha, ou, enfim, pessoas que são interessantes dentro do contexto do negócio.
E aí eu lembro que eu voltei, isso foi mais ou menos em agosto de 22, e quando eu voltei, no final de setembro, um dia o meu chefe me ligou e falou: ah, então, Carol, você foi muito bem nas entrevistas e a gente queria te oferecer uma delegação. E aí eu falei, ok. Que bom que eram entrevistas e eu nem sabia, né? Perfeito. Ah, Então foi assim, foi um susto aquele dia. E aí eu lembro que eu tava em casa, né? Eu tava trabalhando de casa esse dia. Aí eu desliguei a ligação, eu subi correndo para falar com o Diego. Eu falei, então, eles querem que a gente vá para a Alemanha. Só tem um porém, eles querem que a gente esteja lá dia 1º de novembro. Então foi assim, super, super corrida. E depois a segunda pessoa que eu liguei foi a Tati. Eu liguei para ela e falei, tô indo Não, ela pra falou assim, Alemanha. você tá sentada? Eu lembro até hoje. Aí eu sentei, assim, tipo, quietinha. E foi isso, né? Então e aí, desde então, né, a gente falou, bom, não tem muito o que pensar, porque, assim, era uma coisa que eu sempre indiquei, né, então, do ponto de vista uhum. da companhia, eu sempre coloquei isso como uma opção, então não faria sentido nenhum, né, de forma alguma eu falar que não. E do outro lado, pra gente, né, a gente falou, putz, é uma oportunidade, é algo que a gente buscava, que a gente tinha interesse, então por que não abraçar a oportunidade, fazer as malas e ir, né? Que foi basicamente isso, fazer as malas e ir. Mas eu acho que muito disso, né, lógico, né, contando assim, parece que foi tudo da noite para o dia, mas não, eu acho que foi não, trabalho sólido ao longo de anos, todo esse bom relacionamento também que eu consegui cultivar com as pessoas da área global, porque hoje eu estou dentro da área global. E geralmente, né, o relacionamento nem sempre é muito bom entre a área global e a regional, enfim, é normal. Mas eu acho que eu, né, ao mesmo tempo que eu consegui posicionar a minha opinião como região, eu também criei um bom relacionamento. E acho que isso fez com que as pessoas, né, enxergassem ali, putz, talvez a Carol seja uma boa pessoa para essa posição, até porque um dos pontos é a gente, né, melhorar esse relacionamento que a gente tem. Então foi um pouco, em resumo, essa a minha história. A gente só percebeu que a gente estava na Alemanha na hora que a gente desceu do avião aqui, a gente ficou meio em choque, assim, falou, putz, estamos aqui agora. Anestesiados. E aí você chega no aeroporto, você vê aquelas palavras gigantes que você não entende nada, Uhum. porque apesar da gente ter estudado, a gente aprendeu, assim, algumas coisas bem básicas, né, pedir uma cerveja, enfim, né, nada As muito coisas importantes. profissional, né. Mas e aí estamos aqui desde novembro de 22. Legal. E você, Tati, como que foi para você? Pois é, a minha história acho que é meio parecida com a da Carol, assim, de sempre ter pensado sobre isso. Acho que é por uma questão, assim, de crescimento de carreira, crescimento pessoal, né? Eu acho que quando você muda para um país, você sai muito da sua zona de conforto. Né? Você raramente, assim, eu acho que quem consegue já ter um grupo de apoio em outro país é muito importante, mas se você não tem, você precisa basicamente começar do zero, né? Então, eu acho que eu sempre quis sair da minha zona de conforto. Na BASF eu fiquei 6 anos e meio, e aí quando eu mudei para Ingridion, depois de 2 anos, foi no meio da pandemia, foi em agosto ou setembro de 2020, que eu comecei a fazer entrevistas para uma vaga que abriram em New Jersey na época, e era muito relacionada, eles queriam alguém que já tivesse experiência com a indústria alimentícia, mas também principalmente de suplementos e ingredientes que a gente chama mais nutritivos, e eu tinha essa experiência que eu trouxe da BASF na época, mas eu lembro que também, muito igual a Carol, assim, quando eu comecei a fazer as entrevistas, era muito assim, é uma vaga que a gente quer que seja global, mas a gente estava no meio da pandemia. Então eles assim, então pode ser que por ser global e a gente está revisitando agora, né, os ways of working da companhia, pode ser que seja no Brasil. E eu fui super aberta. E também eu sabia que eu estava fazendo as entrevistas pela né? Então eu já sabia, mas assim, foi um processo de mais ou menos um mês e meio. E também muito parecido com a Carol, chegou em dezembro, um pouco antes do Natal, a pessoa que seria meu chefe me ligou e falou assim, Tati, você passou, parabéns, só que eu realmente acho que para o seu desenvolvimento e para a posição a gente precisa que você venha para os Estados Unidos. E na época eles me ofereceram 2 opções, entre New Jersey ou Illinois em Chicago, e na época eu escolhi New Jersey, fazia mais sentido, né, pro meu momento, e também a mesma coisa, mas a gente quer que você esteja aqui em 3 semanas.
Então, assim, no meio da pandemia foi muito interessante, porque, assim, a empresa, por ser americana, eles conseguiram fazer o processo do meu visto muito rápido, muito mais impressionante, assim, muito impressionante a maneira como isso aconteceu, porque, de novo, eu recebi a proposta um pouco antes do Natal, e no dia 6 de março eu estava em New Jersey morando. Então, assim, processo... E muito interessante, assim, voo de Guarulhos para o JFK, na época que eu pousei no JFK, olha, se tinha 12 pessoas naquele voo, era muito. Foi muito pandemia. Eles tiveram que, assim, eu lembro que eu entrei no guichê da Latam, assim, eles tiveram que ligar pro JFK para saber se eu estava aprovada para voar. Assim, foi uma experiência única. Eu entrei, assim, uma aeromoça para todo mundo do avião, porque realmente... E aí, igual a Carol, assim, eu lembro de pousar e falar, peraí, e agora? Né? Como é que a gente segue? Mas eu acho que, assim, é uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que te tira muito da zona de conforto e te traz muita humildade e, principalmente, assim, empatia. Eu acho que a BASF, principalmente, ela era, na época, pelo menos que eu trabalhava, não sei hoje, mas ela era muito benchmark no Brasil de trazer muita gente de fora. E a gente sempre teve, né, Carol, tipo, muitas pessoas, tipo, muitos alemães, muitas pessoas mesmo da região, assim, América do Sul, América Latina, no Brasil. E hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, eu queria ter dado mais atenção para essas pessoas, sabe? Porque realmente, quando você muda e você percebe que você não tem aquilo, aquele grupo de apoio, né, é muito difícil. E eu acho que, assim, obviamente, no meu caso, o inglês já era uma coisa que eu dominava mais. Mas eu acho que, assim, pra mim a experiência mais interessante é que, assim, a gente aprende inglês, mas como o vocabulário é algo que você só desenvolve com o tempo, né? Então, eu lembro que, assim, eu não tive problema no aeroporto, mas eu lembro no Home Depot, né, que é como se fosse uma casa em construção aqui nos Estados Unidos a primeira vez, e entrar lá e falar, caramba, como é que eu falo agora, tipo, furadeira, prego, parafuso, eu queria colocar um quadro na parede. E eu, assim, eu não tenho esse vocabulário, tipo, né? Como é que eu faço? E aí eu lembro que veio um senhorzinho, assim, que era, não sei, latino, né? E falava, aí ele falou assim, não, mas me fala em português que eu tento entender em espanhol. E aí eu sei que a gente ficou, assim, Maravilhoso, hein? Foi uma coisa, assim, eu lembro de chegar em casa e, tipo, chorar e falar, eu não sei falar inglês. Mas é assim, eu acho que é uma experiência que, sim, era uma coisa que eu queria, mas eu não imaginava o quanto que eu ia ganhar com tudo isso, né? Então, agora em janeiro em março, né, fizeram 4 anos, janeiro, porque foi quando eu consegui o visto, fizeram 4 anos, eu vim para ficar 3, e acabei de pegar a minha residência permanente nos Estados Unidos ano passado, então agora não tenho prazo para voltar, e é assim que as coisas vão acontecendo. Nossa, muito bom. E aí eu acho que eu queria entender um pouco mais de quais eram as expectativas que vocês tinham antes de mudar e como que isso se comparou para agora, né? Então, assim, você vai com uma expectativa e depois tem a realidade. Como que foi para você, Carol, isso? Eu acho que para mim foi interessante, porque eu não sei nem qual expectativa que eu tinha, né? Do que esperar da Alemanha. Não, eu acho que do ponto de vista de trabalho, né, do ponto de vista ali do meu dia a dia da rotina, eu acho que eu tinha uma expectativa que seria mais fácil pelo fato de eu conhecer o negócio, de eu já estar inserida no contexto, já conhecer boa parte das pessoas, mas eu acho que às vezes a gente subestima o impacto que toda a mudança tem, né? Então, por mais que você esteja ali, né, seja, claro, para mim foi muito mais confortável do que, por exemplo, uma pessoa que está vindo sem nem conhecer o negócio. Mas eu acho que você, né, você tá chegando num país diferente, em que, no meu caso, né, eu não entendo, né, não entendi a língua, então você já tem essa barreira. Culturalmente, né, a Alemanha é bem diferente do Brasil, né, então você tem esse ponto, e assim, eu não digo que é um pouco difícil de traduzir o que eles falam, que eles são diretos, porque eu acho que os americanos, por exemplo, eles são super diretos, mas eles não têm a agressividade que os alemães têm. Então, você chegando nesse contexto, né, é um pouco assustador. E aí eu acho que esse foi o ponto. Então, para mim, eu acho que a adaptação no trabalho foi um pouco mais complexa do que eu esperava,
mas talvez porque também tivessem esses fatores, né, da vida, né, fora do escritório. Então, por exemplo, você tem que, eu tenho que me registrar na prefeitura, porque se eu não me registrar na prefeitura, eu não vou poder receber o meu container. E aí você chega na prefeitura, você pede para falar inglês e a pessoa olha para sua cara e fala, eu não falo inglês. Então, né, você tem todos esses fatores que vão ali, né, adicionando uma carga emocional que foi no começo bem desafiador, e eu acho que eu conversei com muitas pessoas também aqui, né, que vieram também para cá e tiveram uma experiência bem parecida, né? Então tinha dia que não tem jeito, você chega em casa e você tá chateado porque deu tudo errado no seu dia, e aí a sua autoestima começa a ficar baixa, porque você fala, nossa, eu era tipo, né, eu nadava de braçada lá no meu trabalho no Brasil, e agora parece que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu acho que isso tudo, eu diria que foi o primeiro ano. E aí depois, quando você começa a aprender, né, você começa a entender, eu acho que o ponto que a Tati falou de empatia, né, você também entender que, putz, talvez do ponto de vista deles, isso não está sendo agressivo, é simplesmente porque a forma, e quando você, inclusive a língua, a própria língua alemã, quando você começa a entender a estrutura, você vê que ela é uma língua mais, assim, rudimentar, né, então, quando você começa a conectar essas coisas, você se coloca no lugar da outra pessoa e fala, não, tudo bem, não é, só que a forma talvez deles se expressarem não seja a mesma como eu me expressaria. Então, eu acho que esses pontos, realmente, acho que a expectativa é uma coisa, é bem difícil de você falar, putz, qual era a sua expectativa? Não sei, porque foi tudo diferente de qualquer coisa que eu imaginava. Mas, por outro lado, eu acho que também é o que a Tati falou, né? O que isso tira você totalmente da zona de conforto. Então, acho que muitas coisas que, sei lá, se você pegasse a Carol de 2 anos e meio atrás, eu falaria, não vou fazer. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, né? Então, acho que isso é muito, realmente enriquecedor. E aí você, depois de um tempo, quando você entende como funciona, você entende a comunicação, aí, nossa, com certeza vai melhorando. E eu senti que foi exatamente isso, assim, passou um ano, aí eu falei, até que não é tão ruim aqui, né? Nem todo mundo é tão agressivo, né? Tem coisas legais para fazer. Tô entendendo mais a língua, agora faz sentido. E aí, depois de um tempo, você fala, nossa, tô gostando bastante. Então, acho que é difícil. Eu acho que, tipo, de expectativa é muito difícil de você ter alguma coisa que, né, que vai realmente 100% ali bater com o que você está imaginando, porque com certeza vai ser muito diferente de qualquer coisa que você já imaginou na sua cabeça. E para você, Tati? Eu concordo com a Carol. Eu acho que parece que até acontecer, você não consegue quantificar exatamente aonde que você vai ser meio que impactado, né? Eu esperava que, assim, o trabalho fosse ser muito mais desafiador do que a vida pessoal. E no final, obviamente, o trabalho é desafiador, mas eu passei por muito mais desafios, assim, na minha vida pessoal nos Estados Unidos do que na profissional. Né? Eu acho que na profissional, a gente como latino, como brasileiro, a gente tem uma vantagem muito grande, como a Carol falou, o nosso poder de ter empatia, de querer se comunicar, de se conectar com as pessoas. O americano, apesar de ter uma cultura muito próxima, né, da brasileira, assim, a gente está muito adaptado à cultura americana, eu sinto que ele tem uma barreira maior entre o que é a minha vida pessoal e profissional. Então, enquanto no Brasil a gente é muito acostumado com os happy hours, né, com os coleguinhas, tomar cafezinho, uma fofoquinha, né, a rádio peão, né, que a gente fala, isso pra mim é uma coisa que eu senti muita falta, mas ao mesmo tempo, eu acho que por a gente ter esse jeito que acaba conquistando as pessoas, porque as pessoas percebem que é genuíno. Não é uma questão de, eu quero ser o seu amigo porque eu quero tirar vantagem de você no trabalho. É tipo, não, é o nosso jeito, né? Tipo, a gente... Sim. Eu sinto falta dessa proximidade pessoal, né? Então, eu acho que na vida profissional, essa característica minha acabou me ajudando muito, principalmente para liderar projetos de alta complexidade que requerem como gerenciamento de vários stakeholders dentro da empresa. Você saber como falar, você tentar entender, não, peraí, essa pessoa aqui, ela não é americana, ela é europeia. Não, esse daqui, ele é japonês, esse daqui... E aí eu acho que isso acaba crescendo dentro de você e você acaba entendendo mais as pessoas. Eu concordo muito com a Carol nesse sentido de, peraí, a pessoa não tá sendo grossa comigo, é só o jeito dela, ela foi
criada assim, eu fui criada de uma maneira diferente, não necessariamente ela tá errada e eu tô certa. Então eu acho que te traz nesse ponto mais de humildade mesmo e de crescimento, porque eu acho que no final isso é crescimento, né? Então eu senti que assim, na vida profissional eu realmente consegui decolar muito aqui, né? Então eu tô agora nos Estados Unidos no 4º ano, essa é a 3ª posição que eu tenho, né? E sempre foi de, tipo assim, ir conquistando mais e mais responsabilidades, e principalmente por essa questão de gerenciamento de pessoas, de ter um conhecimento. Eu acho que a BASF foi uma grande escola para mim também, e isso foi, assim, me fazendo crescer dentro da minha carreira, de querer sempre mais, né? Então, sempre mais. E eu acho que foi interessante porque na vida pessoal, onde eu achava que já estava meio que tudo definido e certinho e redondinho, foi onde eu tive um grande impacto, né? Então, no meu 2º ano dentro dos Estados Unidos, eu acabei passando por um divórcio. E isso me trouxe, assim, consequências, obviamente, também emocionais e etc., né, que acabam impactando a gente, e fizeram com que eu me mudasse, por exemplo, depois para Chicago. Então, acabou fazendo tanto sentido para minha carreira quanto para minha vida pessoal. E foi essa questão do, peraí, eu comecei com um sonho, uma vida, assim, em New Jersey, e agora, 2 anos depois, eu preciso começar de novo num outro estado, né, numa outra realidade, que aqui o Midwest é completamente diferente de East Coast nos Estados Unidos. E eu acho que é por isso também que quando eu falo do meu motto é mais ou menos isso, é tipo, eu tento fazer planos de uma maneira com que eles não impactem, com que não me decepcione com o que vem pela frente, sabe, assim, aproveitar a imprevisibilidade da vida. E hoje eu percebo como todas essas experiências, elas me influenciaram e me ajudaram para estar onde eu tô hoje. Então, é bem isso, assim, eu evito tentar fazer muitos planos, mas ao mesmo tempo eu preciso ter planos o suficiente, né, para continuar prosseguindo e crescendo tanto profissional quanto no pessoal. É um balanço. E vocês dois comentaram sobre alguns desafios que vocês tiveram, mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram aí? Pode ser tanto na empresa como na pessoal, que acho que vocês falaram que foi o maior. Eu acho que para mim, assim, no começo foi realmente a barreira da língua e essa diferença, porque você não é um lugar que você chega e você se sente acolhido imediatamente, né? Então, todas as pequenas coisas, sei lá, eu preciso levar uma carta no correio, e aí você vai chegar no correio, a pessoa não vai ser simpática com você, ela não vai tentar te ajudar. E aí você fala, nossa, eu não consigo nem fazer isso, né? Parece que você voltou a ser um bebê, né? Que você depende de todo mundo. E assim, aqui no começo a gente tinha ajuda, né, de uma pessoa que, enfim, a BASF disponibiliza uma pessoa que fala a língua, então ela, né, ajuda, né, vai nessas coisas mais burocráticas e suporta, mas isso é até um certo ponto, né? Então quando você tem essas pequenas coisinhas, né, no dia a dia que você vai ali e você fala, putz, não consigo, aí você vai se frustrando, né? Eu acho que para mim esse foi o ponto mais desafiador, assim, no começo, e aí acho que o resultado disso foi que no primeiro ano eu acho que eu fui 7 vezes para Paris, porque era um lugar que eu falava, nossa, aqui eu me sinto. A Paris é muito perto aqui, né? Só para contextualizar, né? Dá para ir de carro até Paris ou de trem, então é muito fácil. Mas era um lugar que eu ia e eu falava, nossa, é tão legal, né? É muito bom. Então, e é tido como pessoas que não são simpáticas, né? Pelo menos como turista. Mas deve ser terrível aí. Mas comparado com a realidade da Alemanha, nossa, os franceses, eles são super simpáticos. Você vê que é uma questão de perspectiva, né? Eu lembro que eu achei assim, nossa, o poço da grosseria, os franceses. E agora que você falou Paris, eu pensei, gente, não é possível, deve ter sofrido bastante mesmo. Não, isso é um bom ponto, porque realmente mostra ali a diferença. E a Alemanha, ela não é um lugar muito turístico, né? Você não escuta muito, pelo menos para os brasileiros, não é um destino que, né? Tirando a Oktoberfest, que eles detestam que você fale que a Alemanha é a Oktoberfest, porque a Alemanha não é a Bavária, né? Que é ali a área de Munique, mas eu acho que, né, voltando ao ponto, eu acho que para mim esse foi o maior desafio. Eu acho que a barreira da língua né, o fato de, lógico, se você não entende a língua e aí você tem uma reação ali mais agressiva, isso, né, pode ser bem difícil de lidar. Mas, por outro lado, você aprende que também se você começa a ter uma postura similar, eles ajustam
também, né, a resposta deles. Então, depois de um tempo, eu comecei a aprender isso também, né, que, não, se alguém foi duro comigo e eu responder também de uma forma dura, aí eles falam, opa, não, peraí, né, talvez eu vou ajudar essa pessoa. Então, acho que, de novo, vem no ponto, né, de você entender o ambiente Legal. e se adaptar, né. É um baita aprendizado isso, né? E acho que é um pouco do que a Tati falou, de você conseguir olhar outras culturas e isso virar uma vantagem, porque você consegue aí ter mais leituras, mais formas de se expressar. E para você, Tati, além do divórcio, né, que eu acho que é um momento bem, bem crítico, o que você considera aí desse desafio? Eu acho que o que mais me impressionou, que foi o meu maior desafio, foi de. Vou falar até entre aspas, porque acho que não é uma coisa que a gente consegue ou que eu vou conseguir muito rápido, mas é o desapego do Brasil. Porque eu acho que assim, a gente como brasileiro, por a gente também ver muito a cultura americana em filme, em seriado e etc, como se fosse o American Dream, né? E aí você, tipo, pousa nos Estados Unidos e você fala, nossa, agora eu posso comprar as coisas, eu tenho poder de compra, né? Eu posso encher a minha casa do que eu quiser, porque faz, né? É muito acessível, tipo, as coisas aqui são muito acessíveis nesse sentido. Acho que as coisas físicas, né? Serviço aqui é muito caro. Então, em compensação, se você quer fazer uma manicure, você pode pagar $30, entendeu? Você tem que dar os 20% do tip. E aí, quando você começa a converter, ou você começa a entender o seu poder de compra, é tipo assim, eu consigo comprar um MacBook, eu consigo comprar um iPhone, mas se eu quiser fazer uma drenagem igual eu fazia, tipo, no Brasil, toda semana, eu não consigo, né? Então, tipo, o serviço aqui é muito caro. E aí, quando eu mudei, eu acho que também eu tive um agravante no primeiro ano que foi a pandemia, né? Então, em 2021, quando eu mudei, eu fui vacinada em abril, mas mesmo assim era aquela primeira dose, né? Ninguém sabia como é que ia ficar, como é que não ia ficar. Então, eu acho que o primeiro ano, por também ter tido essa dificuldade de criar conexões fora, eu era muito apegada, principalmente às coisas do Brasil. E eu ficava assim, ai não, porque a comida do Brasil é muito melhor, porque aqui é tudo muito gorduroso, aqui é ultraprocessado. Ai, porque no Brasil eu conseguia fazer a minha unha e eu tinha alguém que me ajudava a limpar a casa e eu conseguia. E aí você para pra pensar e você fala, não, mas peraí, aqui eles valorizam o serviço, por isso que é caro, né? Mas eu acho que eu tive, por muito tempo, por uns 2, 3 anos, assim, um espiral na minha cabeça do tipo, eu só ia na cabeleireira no Brasil, né? Então, como eu vim expatriada para os Estados Unidos, eu tinha direito a uma passagem por ano para o Brasil, para visitar minha família, etc. Então era assim, nossa, eu vou voltar para o Brasil, eu quero ir no dentista, eu quero fazer massagem, eu quero fazer isso, eu quero fazer o cabelo, porque eu também, e eu acho que internamente eu acreditava que a qualidade do serviço era muito melhor, né? E que no final, né, eu acho que depois do meu terceiro, quarto ano, eu falei, não, Tati, peraí, né, não é assim. Você consegue encontrar pessoas aqui, mas você precisa construir isso. Então, o que eu percebi de mim era mais um medo da construção e de sair da zona de conforto do que de realmente encontrar esses confortos, né, dentro da cidade onde eu vivo. Né? Então, quando eu estava em New Jersey, eu lembro a primeira vez que eu achei um supermercado brasileiro em Newark, porque em Newark tem uma comunidade muito grande brasileira, né? E eu lembro que eu cheguei, assim, e eu vi que na freezer tinha pão de queijo Forno de Minas. Guaraná. E aquilo, e eu comprei, tipo assim, 2 quilos de pão de queijo Forno de Minas, né? Então, e aquelas coisas que, obviamente, é gostoso, né? Remete à nossa cultura, mas eu acho que por um tempo eu fiquei sem conseguir apreciar as coisas boas que tem aqui também. E hoje eu tento ter um balanço maior, né? Então, eu acho que a minha saudade no Brasil é muito mais relacionada, obviamente, às coisas, mas às pessoas, né? E eu sempre brinco, eu falo, eu queria ter as minhas pessoas aqui comigo. E aí eu tô... Dá para levar, né? Dá para levar, exato. Né? Então, eu acho que eu acho que é mais realmente isso, de fazer um desapego saudável, para conseguir seguir em frente aqui também, Sim. porque senão, eu vou me limitar a fazer as coisas somente no Brasil, né? Então, eu acho que foi isso para mim.
Eu acho que Bom, esse ponto é bem interessante, porque o que eu vejo aqui, né, com contato com as pessoas, tem bastante brasileiro aqui também, e às vezes conversando, eu vejo que as pessoas elas querem viver a vida que elas tinham no Brasil, fora, né, na Alemanha. E isso não vai funcionar, porque você, né, o que você falou nos Estados Unidos ou aqui, nada vai ser igual. Então você precisa também estar aberto a se adaptar a esse novo cenário. Você tem que entender que essa é a sua nova vida, e se você tá, né, se você quer aceitar viver essa nova vida, senão você não vai conseguir ficar. Então acho que esse também é Bom, uma. né? É tipo assim, o bom aqui ou aí é diferente do bom do Brasil. E se você não uhum, consegue ver o bom, você não evolui, né? Eu É. acho que é isso. Eu concordo. muito bom. E aí vocês falaram um pouco, né, dessa barreira da língua. Tem alguma situação engraçada que aconteceu assim no trabalho por causa da língua? Eu tô pensando no trabalho. No trabalho, eu não. No trabalho especificamente, eu acho que eu não tenho nenhuma, porque a maior parte do tempo eles falam inglês. De vez em quando eles resolvem falar em alemão, mas a maior parte do tempo eles falam em inglês. Mas a gente teve um dia que foi engraçado. Na verdade, é uma história do Diego. Eu tinha comprado um spray de garganta, tipo, né, para dor de garganta. Tá escrito em alemão na embalagem. E aí o Diego tinha cortado o dedo e aí eu vejo ele sprayando no dedo, porque ele achou que era um antisséptico, porque ele leu e a forma como tá escrita realmente lembra a palavra antisséptico. Mas não, eram de garganta. E aí eu falei, putz, tá vendo? Ó, não usou o Google Aí Translate. ardeu pra caramba o dedo, né? Então esse foi um dia que a gente deu risada aqui em casa, porque foi totalmente despretensioso e assim, ele olhou, bateu o olho e falou, não, a palavra é parecida, é isso. E teve um dia também que aí também fora, né, não relacionado a trabalho, mas eu fui um dia na Zara e eu queria devolver uma peça de roupa e a pessoa estava falando que estava sem etiqueta, mas enfim, a política permite que você devolva e na verdade a peça veio sem etiqueta. E aí na época a gerente da loja falou, eu estava tentando explicar para ela em inglês e ela falou, eu não falo inglês, e aí eu respondi, tá, eu não falo alemão, and it's not my problem. E aí a hora que eu falei isso, ela arregalou o olho e trocou o negócio imediatamente. Então é aquilo que eu falei, né? Se você responde talvez na mesma moeda, aí eles mudam um pouco o tratamento. Mas eu acho que de trabalho. Eu acho que eu também. Eu acho que na questão de trabalho, por a gente. É o que eu falei no começo, quando eu mudei, o inglês do trabalho é muito mais proficiente do que o inglês na vida pessoal, né? E eu acho que essa questão também cultural, que para mim foi muito interessante. Quando eu mudei, eu tive uma experiência aqui que eu fui no Starbucks, porque também nem tudo estava aberto quando eu mudei, né? Então eu peguei, por causa da pandemia, eu peguei e fui no Starbucks e tinha aquela coisa, né? Que você usar a máscara e ainda tinha aqueles acrílicos, às vezes, no Ah, caixa, né? Uhum. E eu lembro que eu cheguei, assim, e falei pra moça, eu falei assim, eu queria um expresso, por favor. E ela olhou, assim, pra mim, e ela, tá bom. Aí ela, hot or iced? Eu, expresso. Aí ela, sim, mas hot or iced? Aí eu olhei assim pra ela e, tipo, eu não entendia. É uma coisa cultural americana de você tomar café gelado. Eu nunca no Brasil você vai pedir um expresso e alguém vai perguntar se você quer quente ou gelado. E eu sei que a gente ficou naquela por tipo uns 2 minutos, porque eu não conseguia entender o que ela tava me perguntando. E eu, tipo assim, expresso. I know espresso. Or iced. E eu sei que a gente ficou. E aí chegou uma hora que ela tirou a máscara dela. E ela, tipo assim, moça, você pode tomar o seu expresso gelado ou quente. E aí eu sei que eu fiquei brava, que eu olhei pra ela e falei assim, não, você não pode, é expresso, o expresso é quente. Sabe? E eu sei que eu fiquei nessa, e eu sei que no final eu peguei meu expresso quente e fui embora. E eu olhei e falei assim, gente, não é possível, tipo, então, ela não fez gelado para se vingar de você, não? não fez. É, então, eu acho que é interessante quando é a questão. Acho que mais do que a língua literal, que tudo bem, a Carol teve a história do Diego em si, mas às vezes é mais as expressões, né? E como que isso é utilizado
Tem uma outra também, que às vezes eu uso, que eu preciso me coisar aqui com o inglês, que é a diferença entre, eu tava doente 2 semanas atrás, entre congested e constipated. Tipo assim, no português eu, tipo, tô constipada, né? E eu falei constipated e todo mundo olhava assim pra mim, tipo... Tipo, nossa, tá compartilhando demais a sua vida comigo. Gente, eu tô doente. Aí, o meu namorado veio pra mim, ele era americano, ele olhou assim pra mim, ele... Tati, vem aqui. It's congested. E aí, eu sei que eu dava, mas eu dava. E eu, tipo assim, tá bom. Então, você não... E você vai na humildade e você fala, gente, né? Enfim, a gente não sabe tudo. E isso faz 2 semanas. Então, 4 anos depois, né, do inglês que eu falo que eu sou fluente, eu tô falando pra todo mundo que meu intestino tá preso quando eu quero falar que eu tô com o nariz entupido. Então, acontece. A minha tia casou com um americano. Ela era casada com um brasileiro e casou agora com um americano. E ele falou pra mim que achava muito bonito ela falando que achava tudo delicioso, até coisas que não deveriam ser deliciosas. Tipo, clima delicioso. Olha, hoje o dia tá delicioso. Ele falou isso. Ela falava assim. Eu falava assim. This day is delicious. Tipo, usava delicioso pra tudo. Aí todo mundo. Aí disse que a família inteira. Ele falou assim: eu entendo que ela é uma pessoa latina e tal, mas por que tudo é delicioso? Ela não sabe que é uma comida que pode ser. A gente tenta transportar até o sentimento. Não adianta. E ela fala assim, mesmo depois dele me falar que não é, como que eu vou expressar que o dia tá delicioso sem falar isso? Eu não consigo. Não é, né? A gente tem essa necessidade de se expressar mais com outras palavras também, né? E eu sempre tenho a sensação, quando eu tô falando inglês, que eu não sou eu sou uma outra pessoa. Tipo assim, uma outra versão. Tipo, eu sou uma pessoa em inglês e outra em português, como se eu não conseguisse mesmo me expressar, até obviamente, por falta de vocabulário, né? Você queria falar mais, aí você fala só até onde consegue. Vocês tiveram essa dificuldade de... A Carol deve ter muita, né? Mas assim, eu queria falar até mais, mas eu só vou até aqui porque não tenho mais como me expressar. Eu acho que isso acontece bastante, né? De você acabar, às vezes, limitando, né, o que você consegue falar exatamente por isso. É muito diferente, né? Você tem algumas expressões que em português você não consegue traduzir, né? Então você vai usar algumas coisas que você fala, putz, como que eu falaria isso em inglês? Não tem nenhuma forma de demonstrar isso. Mas uma coisa também que eu tenho sentido bastante é falar português também tá difícil. Então a gente brinca aqui que você não tá falando mais nenhuma língua direito, né? Você não fala inglês direito, você não fala alemão direito, você não fala português direito. Porque você vai, né, às vezes esquecendo as palavras. E isso é interessante, né? Como o seu cérebro vai se adaptando, né? Hoje, essas últimas semanas, eu me peguei várias vezes que eu lembrava a palavra em alemão e não lembrava a palavra em inglês. E aí eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Em português, muito menos, né? Porque português é bagulho pra tudo, né? Você fala, eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar um bagulho. Então, você não sabe nem mais o nome, né? De algumas coisas, sei lá, né? Que tem alguma determinada função. Então, acho que isso é interessante, porque quanto menos você vai falando, né, o meu dia, boa parte do dia é 100% em inglês. Aí, quando eu converso com o Diego, enfim, a gente fala, né, na nossa língua aqui, interna, né, de meias palavras, e aí estudando alemão, então você começa a misturar tudo, mas é interessante, né, porque aí você começa a criar a sua terceira língua que vai um pouquinho de cada, e misturando tudo. Eu acho interessante que eu tenho uma cachorrinha, né, a Pepper, que ela acabou de fazer 3 anos. E no começo eu fiquei pensando assim, bom, eu sei como é que fala, ensina os comandos, tudo em português, né, que foi como a gente aprendeu. Mas desde o começo eu fui meio que forçada a ensinar ela a fazer em inglês, porque ela fica em daycare quando eu viajo, né, a gente vai no parque aqui e tudo mais, então para mim é muito interessante também como eu criei essa terceira língua com a Pepper. Então,
Às vezes eu me olho assim, eu falando o comando pra ela em inglês, porque foi como ela aprendeu, mas assim, continuando a frase em português. Né? Então é tipo, bilíngue, ela chiquérrima. você é tão bonitinha, sim, você fala, gente, não tem sentido nenhum isso, né, que eu tô falando. Cachorra bilíngue. Cachorro bilíngue, tá vendo? Acho que eles entendem muito a entonação de voz, né, também a maneira como você fala, mas é muito interessante. E essa questão de você querer fazer a tradução literal, né, do tipo... outras coisas que eu fui aprendendo, né, tipo anxiety é uma coisa completamente diferente em inglês, né, tipo anxiety é uma coisa completamente negativa e muitas vezes eu falo, tipo, até pra Carol, ai, tô ansiosa pra te ver, né, e você vê isso de uma maneira tão fofa, né, e quando não é. Então eu acho que tem várias, assim, dessas palavras, até o constipated, congested, né, que seja, a gente tenta traduzir no literal e não é, e eu acho que isso só vem com o aprendizado no dia a dia, né, não tem como. E no dia a dia no trabalho, o modo de trabalhar do americano e do alemão, tem coisas que vocês aprenderam aí que vocês gostariam que o Brasil também trabalhasse dessa forma? Olha, eu acho que a maior diferença que eu vejo entre o Brasil e a Alemanha hoje é do ponto de vista de planejamento, né? E aí eu acho que também tem muito a ver com a quantidade de pessoas, né, também que você tem aqui numa estrutura na Alemanha versus uma estrutura no Brasil, né? Então, no Brasil, geralmente você tem as equipes são menores, né? Então, a quantidade de trabalho ali né, o workload por pessoa é muito mais alto, e aí não significa que um trabalha mais ou menos que o outro, né? Mas seria a distribuição do trabalho. E aí eu acho que com isso, né, algumas coisas, às vezes, eu falei, né, do meu motto aqui, que é o action over talk, mas aí às vezes eu acho que no Brasil, às vezes a gente está muito no action, sem ter ali um mínimo planejamento. E aí, isso, claro, né, acaba gerando algumas ineficiências ou retrabalho, que aí eu vejo que na Alemanha isso é um ponto positivo, né, e também talvez seja por esse fato de que como você tem o trabalho mais subdividido, isso faz com que as pessoas, né, elas tenham mais tempo ali para realmente parar, pensar, analisar com profundidade. Então, isso para, né, dependendo do tópico que você está discutindo, faz bastante sentido. Então, acho que por um lado, eu acho que a gente poderia pegar um pouquinho disso e levar para o Brasil, mas isso também tem a contrapartida que às vezes as coisas são muito lentas, né? Então aí eu acho que é onde que a mistura é boa, né? De você ter pessoas, né? Como a Tati falou, né? A BASF me mandava muito alemão lá para o Brasil, porque é exatamente isso. Eles aprenderem a ter flexibilidade, a ter jogo de cintura, a tomarem uma decisão sem ter todas as respostas, porque na maior parte do tempo é isso, né? Você não tem todas ali as variáveis claras e você precisa tomar uma decisão. E aí eu sinto que é onde eles têm, às vezes, uma dificuldade de, se eu não tenho todos os detalhes ali, né, clarificados, eu não consigo sair do lugar. Então eu acho que esse ponto é a mistura que é boa. E flexibilidade é o que a gente dá para, né, trazer com certeza do Brasil para cá, para realmente quando você precisa mudar de rumo, você consegue fazer isso de uma forma rápida, que eu vejo que nem sempre é o caso aqui, né? Eu acho que o americano é muito mais pragmático, né? Então, eu acho também muito em linha com o que a Carol falou, né? A gente, aqui também, eu percebo a mesma coisa. No Brasil, por a gente ser, normalmente, nessas funções, assim, regionais e etc., você é América Latina. Você cuida de 6, 7, 8, 9, 10 países, dependendo do seu escopo. Né? Você tem tantas... eu que trabalho no mercado de alimentos, você tem tantas restrições regulatórias, restrições, né, de países, disso, daquilo, de produtos que são aprovados, produtos que não são aprovados. E quando você vem nos Estados Unidos, eles são mais pragmáticos, porque eu acho que as leis aqui também são mais pragmáticas, né? Então, eles não têm essa flutuação que a gente tem. Então, assim, quando você pega, assim, uma economia na América Latina versus a economia nos Estados Unidos, que é muito mais estável, né? Então, eu acho que o fato deles também não viverem essa flutuação que a gente vive de inflação e etc., faz com que eles acabem sendo mais pragmáticos, mas tem essa estabilidade maior em questão de conseguir fazer uma estratégia, conseguir fazer alguma coisa no futuro. Mas eu acho que o Brasil também, às vezes, toma vantagem um pouco dessa flexibilidade assim, que a gente tem para fazer
diversos cenários que muitas vezes não são reais ou que pode não são tão pragmáticos, sabe? Então eu acho que eu sinto mais isso, eu sinto bastante pragmatismo deles, e em compensação o que eu percebo é que, por exemplo, férias aqui é uma coisa que é muito conhecida pelo mundo inteiro, né, de que tipo, o americano, não tira férias, não tira férias. Eu percebo que o quanto para eles se importam menos em se desconectar, né, eu acho que assim, no Brasil, eu não sei, a gente tirava 3 semanas de férias, né, porque é a lei, né, 15, 5 e 10, né, alguma coisa assim, é como a gente tira dias. E aqui, se você tira mais do que uma semana, eu percebo que para eles é demais, né, então eu não sei se é uma questão, e aí eu não quero falar pela indústria inteira, né, mas eu não sei se é uma questão deles de serem um pouco mais, quererem ter mais controle, quererem ter mais, né, conhecimento do que está acontecendo. Eu olho, assim, para as pessoas e eu falo, gente, eu quero ser substituível. Eu quero, tipo, poder viajar e eu quero que ninguém precise me ligar nas minhas férias. E com eles é muito contrário. É muito comum você ver pessoas, assim, entrando em calls, em reuniões durante as férias. Mas é só uma horinha. Mas é só... Né? Então, eu não sei também se é uma coisa cultural deles, de falar, não me importo tanto, não faz tanta diferença. Ou se é uma coisa cultural nossa, de querer, tipo, se desconectar e falar, não, peraí, trabalho aqui, né? Eu preciso das minhas férias, eu preciso me reenergizar com a minha família, com a minha vida pessoal. Então, essa diferença é uma coisa que... Esse último ponto é algo que eu ainda estou aprendendo a navegar, né? De qual que é a expectativa deles comigo, de quando eu estou de férias, e qual que é a minha expectativa com eles, né? Então, acho que essa que é a principal diferença, essa desconectar e essa parte do pragmatismo, né? E de você ter controle em cima das situações. Férias aí na Alemanha é diferente, né, Carol? Nossa. É diferente. Aqui eu diria que a gente já está no extremo oposto, né, dos americanos, porque, enfim, são mais dias de férias, né? São 30 dias úteis de férias aqui na Alemanha. E eu acho que esse ponto, mas esse é um ponto que, quando eu cheguei também aqui, eu falei, nossa, tudo isso, né? É bastante. Mas aí você começa a perceber que, não, no fim, né, as pessoas elas estão se organizando ali no trabalho, e aí eu acho que isso é uma coisa que eles fazem muito bem, porque o trabalho é dentro do horário do trabalho. Acabou o horário de trabalho, eles se desconectam totalmente. E aí eles gostam, ou vão praticar esporte, ou vão tocar música, eles são muito conectados assim com o lado musical. Então eu vejo realmente o pessoal sai do escritório e esqueceu o trabalho, esqueceu tudo que está sendo discutido e você restarta isso no dia seguinte. E essa, para mim, é uma parte que eu acho que eu melhorei bastante comparado com o que eu cheguei aqui. E principalmente, né, porque também eu vim para cá, foi depois da pandemia, então quando a gente entrou na pandemia, foi aquele negócio de trabalhar de casa, as 2 horas de trânsito que eu pegava por dia, eu troquei por trabalho e aquilo virou a minha vida, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu sei que eu chegava no fim do dia, acabou o trabalho, eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, eu não tenho que trabalhar mais e eu tenho ainda, tipo, sei lá, quase 5 horas no meu dia e eu não tenho o que fazer. Então, acho que isso é um aprendizado também de né, ter esse balanço de vida que eu acho que no Brasil, acho que nos Estados Unidos é o extremo, mas no Brasil eu diria que, pelo menos ali na minha realidade, eu não estava muito longe disso, né? Então, a minha vida girava 100% em torno do trabalho. E hoje eu já, né, acho que eu já estou bem mais adaptada ao estilo aqui de acabou o meu horário de trabalho, eu vou ler um livro, eu vou fazer minha aula de yoga, ou enfim, eu vou caminhar, vou fazer alguma coisa para mim, que era eu diria que era um segundo plano ali quando eu ainda estava trabalhando no Brasil. Mas eu acho que isso é um ponto que eu vejo hoje como positivo, né? Eu sei que o europeu, em geral, ele tem a fama de que ele trabalha menos, mas eu acho que é uma questão também né, do número de pessoas que você tem, a distribuição do trabalho e aí o equilíbrio que eles conseguem ter entre a vida profissional e pessoal. Nossa, e você falando, eu acho muito interessante que, pensando nessa questão nos Estados Unidos, pelo que eu vejo, não da questão do controle, do americano querer ter o controle, mas é porque ele é muito competitivo, né? Então, tipo assim, as crianças na escola, desde pequenas, elas são instigadas e incentivadas a competir em tudo, né? Então,
são as medalhas, são os troféus, são as competições, são todos os milhões de esportes que até hoje, assim, eu me impressiono com os esportes que eu descubro que existem. Tudo aqui é uma competição, né? Então eu acho que também isso também é meio que o core do americano de tipo, querer ser o melhor, querer ser excelente, querer, né? Eles são muito patriotas, então tipo assim, os Estados Unidos é o melhor, então eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor na minha equipe, eu quero ser o melhor no meu trabalho, na minha vida pessoal, no basquete, no futebol, etc. E eu acho que isso acaba sendo demais, assim, pra mim, às vezes, sabe? Às vezes eu fico assim, gente, eu não quero competir, eu tô querendo trabalhar em grupo, né? Cada um tem as suas fortalezas. Então eu acho que essa é a beleza de você ter empresas que dão esse tipo de oportunidade, né? De você ter essa troca de culturas. Diversidade, né? Acaba que agrega muito. E vocês falaram que o desejo, né, da carreira internacional veio por isso ser uma progressão na carreira, né, isso ser um crescimento, um desenvolvimento. E aí vocês acreditam que acelerou? Eu sei que a Tati falou, né, que ela já está na terceira posição. E aí como que vocês enxergam, né, comparado se vocês estivessem no Brasil e com essa oportunidade internacional, se isso acelerou a carreira de vocês? Eu diria que com certeza acelera, porque eu acho que é exatamente, né, o que a gente estava conversando desde o começo, né? Toda essa. Tudo que você precisa se adaptar, né, sair da zona de conforto, tudo isso te coloca numa posição que hoje, se falassem para mim, Carol, eu quero que você vá trabalhar, sei lá, na Ásia, eu ia falar fácil. depois de trabalhar na Alemanha, ou depois de trabalhar no Brasil, e aí você fala o terceiro lugar, nossa, né, você vai sem pensar. Então, eu acho que isso, na verdade, você ter uma experiência, né, nesse caso, óbvio, a gente está falando de uma experiência internacional, mas você sair ali do teu grupo em que você está acostumado, te coloca numa outra posição, eu acho que de adaptação, de flexibilidade, que muitas vezes alguém que não teve essa oportunidade, né, não vai nem ter a chance de, né, experienciar isso. Então, eu diria que com certeza acelera e te coloca né, com um diferencial, exatamente por esses pontos, né, que você vai conseguir adaptar a sua linguagem, você vai conseguir talvez lidar com culturas diferentes porque você já teve que fazer isso alguma vez. Então, acho que é super enriquecedor, acho que tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Eu concordo completamente, né? Eu acho que a experiência, de novo, ela te traz muita humildade e te alimenta muito nessa questão pessoal que alimenta o seu profissional, né? Eu penso assim, a gente que trabalha em empresas internacionais, né, e que precisa lidar com diferentes culturas, com diferentes pessoas, se você não tem esse soft skill, né, de saber interpretar e ler e etc, e não se sentir ofendido, não se sentir, né, é difícil de você acabar progredindo dentro de uma empresa internacional, né? E eu acho que até para empresas nacionais isso ainda também é válido, porque se você pensa em questão tipo, de liderança de equipe, né, multinacional, você fala, cara, eu consigo lidar com qualquer coisa. Depois de você gerenciar alguém que nasceu com uma cultura completamente diferente de você, que muitas vezes é mais velho do que você, né, que tem uma questão cultural completamente diferente, isso te agrega muito, né? E eu acho que também, se você quer uma carreira também mais técnica, né? Não, a gente ainda que tá no business, acho que né, enfim, super enriquecedor, mas eu sou formada em química, né? Eu acabei indo pro business, mas eu tenho minha formação, é bem técnica, ela é em química. E eu vejo hoje tem muita gente, né, de R&D, né, de Research and Development, de pesquisa e desenvolvimento, que também vem para os Estados Unidos para fazer desenvolvimento de novas tecnologias, né? Porque no final, cada país está no seu espaço, né? Em diferentes lugares. Então, só de você ter essa troca, não é nem de falar que um é melhor do que o outro, é só de você conseguir agregar, né? De novo, não é nem sobre competição, é sobre você conseguir cada vez, tipo, ir agregando conhecimento e conhecendo mais. E vocês acreditam que tem algum setor, alguma área que é mais receptiva para ter brasileiros ou pessoas de outra nacionalidade? Olha, eu tenho exemplos, assim, de
Assim, de questão de setor, eu conheço muitos brasileiros que vêm para banking aqui nos Estados Unidos. Eu conheço muitos brasileiros que vieram para consultoria. Eu que estou na área de alimentos ou industrial, né? Tipo, Carol, mesmo na BASF, né? Tem muito brasileiro nos Estados Unidos. Eu acredito que é de uma maneira igual. Eu não vejo, assim... Eu não vejo se tem algum grande bloqueio, né, Carol? Não sei qual que é a sua visão. Não, eu também não vejo bloqueio. Eu acho que é muito mais se é uma empresa que ela tem a presença em diferentes regiões, aí eu acho que com certeza tem alguma oportunidade. Assim, lógico, né? Eu estou na indústria química, então com certeza posso falar que a indústria química tem receptividade. Mas eu acho que eu concordo também com o que a Tati falou, não vejo como... Eu acho que é muito mais a questão de a empresa, né, estar presente em diferentes localizações, e aí com isso você, né, enfim, tem alguma oportunidade de carreira nesse sentido. Boa. Então, eu acho que agora a gente vai entrar aí numa parte um pouquinho mais pessoal. E aí eu sei que vocês adoram viajar. A Tati fez aí um hiking nos Himalaias por 12 dias, foi para Oslo, Japão, Moscou. E que viajar, Tati, significa para você? Tem algum destino do coração? Olha, viajar para mim tipo assim, é conhecer o mundo, é conhecer outras culturas e ver. Tem tanta coisa pra gente conhecer e às vezes a gente se coloca dentro da nossa zona de conforto, né? Quando eu fiz a minha trilha, né, pro Nepal, nas Himalaias, que foi o base camp do Everest, me trouxe também uma sensação de humildade, assim, porque eu tava desconfortável por 12 dias. Foi a viagem mais cara que eu já fiz na minha vida, porque você tem que pagar pela estrutura, né? Apesar de você dormir numa casinha que não tem aquecimento, menos 20 Celsius, dentro de um colchão daqueles, como é que fala? Daqueles... Saco de dormir. Saco de dormir. Foi a viagem mais cara que eu fiz na minha vida, mas foi a que mais me ensinou, porque é você ficar desconfortável por 12 dias, o seu sistema digestivo não funciona, você não consegue respirar direito por causa da altitude, você não tem alimentação direito porque você está acima de 5.000 metros de altitude, você está caminhando o dia inteiro, só que você tem a natureza, e é um negócio tão bizarro, assim, que eu me sentia que eu tava no meio do filme de Star Wars, assim, tipo Tatooine, sabe? Aqueles países, assim, meio... Você fala, cara, que é isso? Como é que isso tudo pode existir? E eu fico lá no meu prédio em Chicago, né? Tipo, não, eu acho que a natureza... Eu peguei um apego muito grande pela natureza que eu não tinha antes. E é muito interessante como estar, assim... Pra mim, agora, hoje, estar perto da natureza me traz paz. Né? Eu acho que desconecta a gente um pouco. Eu tô sempre muito acelerada, né? Principalmente, acho que assim, eu tô numa indústria nos Estados Unidos com a minha personalidade que já é acelerada e eu acho que eu tomo uns 4 expressos por dia. Então, eu tô sempre on the go, né? E realmente essa história de estar no meio da natureza te traz uma paz, assim, tão grande. Eu comecei a acampar aqui nos Estados Unidos também, coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida, e descobri que é uma experiência, assim, sensacional e incrível quando você faz com as pessoas certas e que te trazem essa vibe legal e gostosa. Então eu acho que, assim, pra mim, lugar do coração vai ser sempre o Brasil. Eu e a Carol, a gente tem a nossa paixão por Nova York e por Paris. Né, no final são os nossos lugares, assim, que a gente brinca. Mas pra mim, local é o Brasil. É onde eu me sinto em casa, né? É onde eu vou, assim, na padaria e como meu pão na chapa e alimenta a minha alma. Tipo, não é nem o meu estômago, é a minha alma. Então é interessante. Eu nunca pensava que eu fosse viver dessa maneira, sabe? Achando que, tipo, não, Brasil. Não, pra mim é o Brasil. Então, é interessante. E para você, Carol? Você viajou para os Estados Unidos, Portugal, França, Grécia. Como que é para você viajar? Eu acho que viajar para mim é o momento que eu consigo desconectar. E isso é uma coisa que eu prezo agora em todas as viagens, assim, é desconectar totalmente. Então, nem pensar em levar o celular do trabalho.
né, no computador, nada disso. E é o momento que eu quero estar presente na viagem, né? Então, eu sou suspeita, eu gosto bastante de viajar para os Estados Unidos. Eu acho que tem muitas coisas. Todo mundo fala, né? O pessoal brinca, Estados Unidos não tem cultura. Não, gente, Estados Unidos é um país gigante. Mas tem muita coisa para ver, né? A gente fez uma viagem em 2022, a gente fez uma road trip, que a gente começou em Los Angeles e a gente chegou até New Jersey. Então a gente cruzou os Estados Unidos inteiro e essa foi uma das viagens mais legais assim que eu fiz, porque primeiro, bom, eu gosto de dirigir, né? Então esse já foi um ponto forte da viagem. E o outro ponto foi de realmente conhecer, né, como, né, você pega um país daquele tamanho, o quão diferente uma cidade, um estado é do outro. E aí, né, aproveitar né, o que você tem de melhor ali em cada um dos lugares. Eu gosto muito de comer, de ir em restaurante também, então isso é um ponto que hoje aqui na Alemanha eu diria que não é o forte, né, a culinária aqui não é o ponto mais atrativo, então agora muito mais quando eu viajo, esse é um dos pontos que eu mais gosto de explorar, né, se tiver algum restaurante, por exemplo, a gente deve ir agora para visitar a Tati, eu falei, vamos em restaurantes. Então, esses são pontos que eu gosto bastante. E acho que esse ponto da natureza é interessante, porque eu também sempre fui uma pessoa muito apesar de, né, eu não morar dentro da cidade, eu sempre gostei muito de fazer coisas em cidades, então toda vez que a gente ia viajar, falava, putz, tem uma chance de ir para Nova York, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para aquela cidade, que é cidade. E agora, desde que eu mudei para a Alemanha, isso é uma coisa também aqui que eles valorizam muito, né, esse contato com a natureza. Eu percebi que eu também comecei a gostar, né, então eles têm as florestas aqui, eles fazem os hikings na floresta, e eu falei, por que não? E aí teve um dia que eu falei, me peguei indo e falei, nossa, tá legal, gostei. Então eu acho que esse ponto também de contato com a natureza é muito bom. E aí, por exemplo, outro ponto que para mim eu gosto muito é praia. Então, o ano passado a gente foi para Grécia e eu fiquei uma semana que eu não fiz absolutamente nada. Eu só ficava na beira da praia lendo um livro e foi isso. E foi uma semana de total desconexão e descanso. Então, esse é um check que eu preciso ter todo ano. Eu preciso entrar no mar uma vez por ano. Eu preciso ali da vitamina da água salgada para recompor minhas energias. E eu acho que de lugar eu acho que hoje, se alguém perguntasse, nossa, Carol, onde seria o lugar perfeito para você morar, para mim é Portugal. Porque Portugal, eu acho que. Nossa, eu fiquei 3 meses lá durante a pandemia e foi o momento que eu fiquei mais tranquila, assim, apesar de estar em todo um contexto, né, de estresse, foi um lugar que eu consegui, nossa, me conectar muito bem. Então, de manhã eu caminhava na beira da praia, depois voltava, trabalhava, e aí você tem comida boa, você tem um lugar que o clima não é tão, né, porque aqui na Alemanha tem um clima mais frio, lá nem tanto. Então, acho que hoje esse seria o lugar que, se alguém perguntasse, eu não pensaria duas vezes para me mudar para lá. Portugal, eu tive a sensação de ter o lado bom da Europa, com segurança, você poder andar na rua tranquilo, e o lado acolhedor brasileiro. Não só pela língua, mas você olhava padaria, era tipo padaria. Igual a gente conhece padaria, sabe? Tipo, tem a mesma cara, né? E eu lembro de andar e falar assim, gente, como eu não sabia disso antes? Aqui é o lado bom da Europa com o lado bom do Brasil. Então, eu também tive essa sensação, assim, de estar em casa sem estar, né? Então, acho que talvez seja um pouco desse sentimento. É uma sensação estranha, né? Porque é exatamente isso. Você fala, nossa, parece que eu tô em casa, mas eu não tô com medo de que vai acontecer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa é uma boa descrição. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que eu acho que é diferente do Brasil, e eu não sei, Carol, se você concorda comigo, as estações do ano aqui também ditam muito o que faz sentido, assim, para você fazer. Então,
eu tive muito problema quando eu me mudei pra cá de me adaptar ao inverno. Desde sempre. Não sei se é Brasil, eu sempre gostei muito de praia, sempre fui acostumada muito a ir pra praia no Brasil. Quando eu mudei pra cá, eu não conseguia entender o inverno. E ano passado, eu acho também que agora por me relacionar com uma pessoa, né, da cultura americana e etc., eu comecei a aprender o que significa realmente você tirar férias durante o inverno. E para eles aqui é muito assim, ou você faz um esporte, tipo esqui, patinação, o que quer que seja, ou você hiberna. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, e é isso, né? Então, ano passado, eu particularmente, assim, por conta das minhas viagens de trabalho, pessoal e profissional, eu tive um ano, eu peguei 57 voos da United. Da United. E isso pra mim, assim, quando eu cheguei no final do ano, eu lembro de ligar pra Carol e contar pra ela e falar, Carol, é um absurdo, acho que até com o meu corpo mesmo, né? Porque quando você para pra pensar, não é saudável. E quando chegou em dezembro, porque eu passei o Natal no Brasil e voltei no dia 26 de dezembro pra cá, eu tive um tempo fora, assim, offline, eu falei, eu quero ficar em casa. Então é muito interessante como eu acho que funciona das duas maneiras, né? De você conseguir aproveitar, mas ao mesmo tempo o excesso disso também pode ser muito, meio que, é demais, assim, sabe? E eu consegui, assim, entender o sentido do inverno e de você aproveitar ficar em casa, descansar, sabe? Foi um conceito novo para mim, eu ainda tô aprendendo. Legal. E aí vocês falaram um pouquinho, né, aí de família, então deu para perceber que vocês são super ligados à família. E o que vocês consideram, qual o papel da família na força que vocês têm hoje para viver fora? Nossa, eu acho que para mim é, é, a- é o suporte e a base. Eu acho que desde pequena, meus pais sempre me criaram para o mundo, né? Eles nunca foram daqueles que falavam, não, né, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, pelo contrário. Eles sempre me incentivaram enfim, buscar coisas diferentes, sair da zona de conforto, tipo, vai cantar no coral. Eu também. Coisas que, assim, né, não eram, vamos dizer, a minha natureza, mas que, de qualquer forma, eles acabaram incentivando. E aí eu vejo que isso tudo, né, contribuiu para o dia que eu recebi a ligação, eu falar, vamos, por que não, né? Não tem nada. Eu acho que, para mim, eles foram muito importantes nesse sentido de realmente me formar para ser uma pessoa do mundo. E quando eu vim para cá, né, a gente se despediu no aeroporto, mas ninguém chorou, porque não era uma coisa triste, né? É uma oportunidade e eles, né, vendo também como uma oportunidade, por a gente vai te visitar, não tem. Então acho que isso foi muito bom assim para mim e foi acho que do ponto de vista também de você vir com a consciência tranquila, né, de que você não está abandonando alguém, né, abandonando a sua família, não, mas pelo contrário, que é uma oportunidade e eles vão ficar muito felizes de te verem crescendo, né. Então acho que para mim esse foi o ponto mais importante, que eu vim com o coração tranquilo para cá. E o Diego, obviamente, né? Sem ele aqui eu acho que teria sido bem difícil, porque ele foi meu ponto, meu porto seguro aqui, né, em casa, e eu acho que isso também fez muita diferença em sobreviver o primeiro ano e agora ter a oportunidade de aproveitar, né, juntos. Acho que isso foi muito importante para mim. Tati, você tem origem ucraniana. Como que foi? Essa influência, né? Isso influenciou em você hoje, o fato de não ter essa origem brasileira, então desde sempre já é como se fosse uma pessoa estranha. Você nasceu na Ucrânia? Não, a minha mãe nasceu na A mãe? Ucrânia. Ah, tá, Então, a tá. minha mãe nasceu na Ucrânia, o meu pai nasceu no Brasil, mas o meu avô é romeno. Então eu tenho, tipo, a minha família, ela é Dos dois toda de lados. imigrantes, dos dois lados. Eles se conheceram numa comunidade do leste europeu. Então, numa igreja que tinha uma comunidade grande de leste europeu. E eu acho que eu acho que tá no meu DNA um pouco, sabe? Essa questão de
ir de um lado para o outro, quando eu ouço, né, a história dos meus avós, como eles tiveram que migrar, né, por causa da guerra na época, na Ucrânia, na Rússia, meu avô nasceu em Minsk, na Bielorrússia, então, quando você pega, assim, acho que a história da minha família, eu acho que isso veio muito intrínseco no meu DNA, muito forte, mas eu, igual a Carol, assim, eu me considero numa posição muito privilegiada de ter uma família que realmente sempre me deu esse suporte, sabe? Nunca foi, ai, nossa, mas como assim você vai ficar longe de mim? Nunca teve esse tipo de egoísmo, sabe? Que você fala, peraí, não é sobre você, é sobre mim. E eu acho que eles me suportaram muito em fazer isso, tipo, sobre mim, sobre a minha carreira, e me dar o suporte, né? Então, o meu irmão, por exemplo, ele é o meu melhor amigo. A gente se fala quase todo dia, eu não consigo imaginar um mundo onde não existe o meu irmão. E ele acabou de ter um bebê, fez 5 meses, e essa eu acho que hoje é a minha maior dor, porque eu fico assim, como assim eu não vou ver o meu sobrinho crescer, né? E eu acho que isso pega muito pra mim. E eu falo, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar ao nosso favor. Dessas crianças hoje são tão inteligentes e né, entendem desde criança o que é um FaceTime. Mas eu acho que é isso que mais pega pra mim, principalmente agora por conta do meu sobrinho. Mas assim, de uma maneira geral, uma vez por ano, meu irmão tenta vir pra cá com a minha cunhada, os meus pais também, minha mãe acabou de vir me visitar em janeiro. Eu consigo ir pro Brasil ou pro trabalho, ou também, né, por questão pessoal. Então, a gente tenta, assim, se manter próximo mesmo na distância. Mas, de novo, eu me considero realmente muito privilegiada de ter uma família que sempre me deu esse suporte emocional. E não suporte emocional somente, né? Aquela coisa que você vai para o aeroporto, chega no Brasil, aquele perrengue de ter que buscar, de ter que fazer isso e aquilo, e eles fazem tudo, entrega as encomendas para eles, faz a compra, né? Porque sempre que eu volto do Brasil para cá, eu trago bis, miojo, né? Aquelas coisas que você fala assim, paçoquinha, né? Então é aquele suporte, assim, acho que incondicional. Então, realmente faz muita diferença. Muita diferença. Eu nunca me senti culpada. Sempre assim, não, eu acho que é bom pra todo mundo, né? Um cresce, todos crescem juntos. Verdade. Muito bom. E além de relacionamento de família, né? Vocês se conheceram aí no trabalho, viraram amigas. Como que é construir, né, relações aí no trabalho, agora fora, construir relacionamento num novo lugar? E aí, Carol? É até difícil de falar, né? Não, é engraçado porque a gente se conheceu na BASF, né? Então, se você for pensar, é recente, mas parece que a gente se conhece, sei lá, desde sempre, desde que nasceu, né? Parece que a gente estava ali. 11 anos, mas... Não, mas é relativamente recente, né? Se você comparar com a vida. Não. É que você é mais velha do que eu. É verdade. A minha percepção, né, tá pior. Não, mas eu acho que foi. Eu acho que a Tati, ela é o melhor presente que a BASF me deu, né? Porque se eu não tivesse na BASF, eu não teria encontrado a Tati. E eu acho que a nossa amizade, ela só cresceu. Né? A gente fala, pelo menos para mim, ela é uma irmã, não é só uma amiga. E a gente faz as nossas loucuras aqui para tentar se ver agora, né? Cada uma morando em um continente. Antes, ainda quando estava no Brasil, estava um pouco mais fácil. Agora a gente está com um fuso horário de 6 a 7 horas. Mas nada disso impediu, né, que a gente continuasse a nossa amizade. Então a gente se fala praticamente toda semana e parece que a distância não importa, né? Então eu acho que isso é o lado mais importante. E aí, quando uma precisa da outra, a gente sempre dá um jeito de se falar, de se conectar de alguma forma, seja com cookies, seja com uma garrafa de champanhe, uma garrafa de vinho. Uber Eats tá aí para isso, né? Mas eu acho que é isso, e eu acho que é sobre você ter, né? Eu para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de. Eu não preciso de muitas pessoas, né? Eu não sou aquela pessoa que precisa de estar sempre rodeada de muitas pessoas para se energizar, pelo contrário. Eu prefiro, né, valorizar essas amizades que são profundas e que realmente elas são para qualquer situação, do que ter algo mais superficial. Então, eu acho que eu tenho certeza que é isso que eu tenho com a Tati.
E aí, um dia, quem sabe, a gente ainda vai morar no mesmo continente, a gente não sabe, né? Mas Tudo é bem. bom que a gente vê pelo lado bom, né? De viagem, que a gente sempre Isso é tem uma verdade. viagem garantida, pelo menos. Nossa, nossa, eu acho que pra mim é muito interessante, porque eu falei pra vocês, né, que eu sempre voltei muito pro Brasil, né? Então eu tô aqui há 4 anos, mas eu volto pro Brasil 3, 4 vezes por ano. Então eu nunca vou esquecer como é que foi a primeira vez que eu voltei pro Brasil e a Carol não tava lá. Foi, assim, muito chocante pra mim, do tipo assim, peraí, foi tão estranho, tipo, voltar pra São Paulo, que é o meu lugar, e não ter a Carol. É tipo assim, como assim ela não tá aqui? Né? Então, essa adaptação até do tipo, peraí, não, a gente tá. Eu acho que foi quando caiu a ficha, porque antes disso, tipo, a gente já tava, né, distante e tudo mais, mas a primeira vez que eu voltei pra São Paulo e a Carol não tava, eu assim, cara, não. Tipo, perdeu um pouco o encanto, sabe? Por um tempo, assim, da cidade, de tudo aquilo. E aí a gente ainda brinca, a gente fala, putz, a gente não vai, né, mais fazer nosso happy hour, tomar nossa cervejinha. E aí a gente faz o que a gente faz a possível na distância, né? E, de novo, eu acho que saber usar a tecnologia ao nosso favor, né? A tecnologia, eu acho que ela pode ser ruim em várias maneiras, mas ao mesmo tempo ela pode ser boa em tantas. E a gente tem conseguido fazer isso com muito sucesso, né, Carol? Quando a gente se encontra, às vezes a gente olha uma pra outra do tipo, eu sei tudo que tá acontecendo com você. Tipo, não é que a gente tem muito novo pra contar. É mais curtir, assim, o lugar mesmo, né? E é interessante. Eu acho que é mais isso mesmo, é saber tomar proveito e continuar esse laço tão, né, precioso que eu acho que a gente criou e tem. E falando em conexões, Taz e o Patinho, o que significam para vocês? Tem uma foto no Mas é Instagram. stalker. O Taz Patinho, o Taz é o Taz, né? não é o Flamingo? Ah, Tinha é um o Flamingo. patinho. Pode ser o Patinho. Flamingo. Tinha um patinho amarelo. Mas pode ser. Taz e o Flamingo. Eu acho que são as duas personalidades, né? Então, a Tati, ela já comentou, né, da personalidade dela, que ela é inquieta, que ela tá sempre girando, né? Então, a gente começou a brincar que... Então, carinhosamente a apelidei de Taz, porque ela tá sempre girando, ela não para numa coisa, então toda essa energia dela é a mesma energia do Taz, mas é óbvio um apelido carinhoso e positivo. É super carinhoso. Ela manda com encomendas da Amazon aqui na minha casa. Eu só sei que é dela porque aparece Tatiana Tass Russer. Ah, muito bom. Então, quando eu penso na Tati, é o Taz, né? Porque ela não vai parar, ela não vai parar em algum lugar. E isso é muito bom, e é isso que, né, toda essa energia e toda essa decisão dela é o que levou ela a chegar onde ela está hoje, né? Então, ela é o Taz, mas ela é um Taz bonitinho. E o Flamingo, bom, o Flamingo eu acho que é porque. O Eu acho que Flamingo ele. é eu, Carol. Porque o Flamingo. Bom, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o closet da Carol, né? E ela tem a questão com as coisas peludas, né? Que ela gosta dos paetês, das coisas peludas coloridas, né? E é muito interessante ver ela de preto agora, porque, né, quem vai estar assistindo isso não vai conseguir entender a essência dela. A gente vai ter que colocar uma foto para representar. E eu lembro que em algum momento ela comprou alguma coisa de Flamingo e eu olhei assim, eu falei, Carol, isso é muito você. Tipo assim, eu não consigo explicar como um Flamingo pode te representar tanto, né? Porque é o pink, é o peludo, é a questão, né, tipo, toda bonitinha, assim, ao mesmo tempo fofa, porque é pink. E ficou. E são todos os acessórios, né, Carol, do Flamingo. As plumas, né? As plumas. Então, acho que representam muito a personalidade de cada uma. Muito bom. E aí, voltando, né, para dicas, que conselho vocês dariam para quem quer buscar uma carreira internacional? Olha, eu acho que primeiro ponto deixe isso muito claro,
né, dentro do seu contexto de trabalho. Isso é uma coisa que você vai aprendendo, né, com a experiência, com o tempo, que você precisa falar o que você quer, porque a empresa, ela não vai dizer o que você quer, então você precisa, né, falar para a empresa onde você quer chegar. Eu acho que esse é um ponto muito importante de você deixar isso já claro, né, em todas as suas conversas, enfim, toda a oportunidade que você tiver de discussão de desenvolvimento, trazer esse ponto. Acho que o segundo ponto é você se preparar, né, do ponto de vista ali de trabalho, né, de você demonstrar, né, as competências, que você tem flexibilidade, que você está aberto, que você conseguiria se adaptar num cenário diferente. Acho que isso também são pontos que são bem relevantes. Eu não vou falar da língua, porque a língua, né, óbvio, se você tem um target específico, né, eu quero ir para a Alemanha, por exemplo, então se prepara, né, se você puder se preparar antes com a língua, isso vai te ajudar, quando você chegar no país novo, mas esse é um ponto que depende muito, né, de se você já tem um local definido, ou não, mas obviamente, né, hoje em dia, se a gente olha empresa multinacional, todo mundo vai falar inglês, então isso já é né, do ponto de vista de trabalho, eu diria que já ajuda bastante. Mas eu acho que esses três pontos, para mim, acho que são os principais e principalmente deixar claro. Acho que esse é bastante importante, você sinalizar que você tem essa ambição, né, dentro do contexto da sua carreira. Nossa, eu concordo muito com a Carol. Eu acho que, assim, eu genuinamente acredito na frase, tipo, você é dono da sua carreira. A gente, tipo, o nosso chefe não é obrigado a saber o que a gente quer. A empresa não é obrigada a saber o que a gente quer. Pra gente que trabalha em multinacionais, né? Eu trabalho numa empresa que tem 12 mil funcionários. A Basf tem o que? 120 mil funcionários, né? A gente não pode ficar esperando que toda hora as coisas vão aparecer, né? E é o que a Carol falou, tipo, a questão da língua, pra mim, não é nem. Assim, é necessário e não é fazer porque, fulano me pediu. Não, é porque vai ser bom pra você, de alguma maneira, né? E eu acho que também conversar com as pessoas sobre, né? Às vezes a gente também tende a querer ser muito secreto sobre os nossos planos. Tem muita gente que fala assim, eu não vou falar porque eu não quero que ninguém saiba, e etc. Eu sou muito ao contrário disso, porque eu acho que quando você fala, você manifesta. E você acaba, tipo, trazendo, né? Então, obviamente, se você acha que alguém pode te prejudicar, não faça isso. Mas eu acho que se você quer, entre em contato com alguém que já foi para aquele lugar, que já teve aquela experiência, seja brasileiro, seja não brasileiro, né? Eu acho que outra coisa também, que não é legal você pegar, se mudar e ficar somente numa comunidade de brasileiros, né? É interessante você conversar com outras pessoas que podem te trazer uma visão local, né? Quando eu me mudei para New Jersey primeiro, New Jersey é um estado gigante, né? E eu tava muito em dúvida se eu morava perto da empresa, se eu não morava. E ainda bem que eu tinha colegas de trabalho locais que me falaram, Tati, se você se mudar para essa cidade, imagina, tipo, você vai ficar entediada, o seu estilo e etc, para você se mudar para essa. E eu acabei me mudando pra Hoboken na época, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu falei, nossa, realmente, se eu tivesse feito isso. Então, às vezes é uma visão que o brasileiro não vai ter. Agora, quem nasceu lá, quem conhece, consegue te dar. Então, eu sou muito do poder da manifestação. Então, tipo, você comentar, conversar, abrir, e dar o benefício da dúvida, assim, de a pessoa vai querer o bem pra você, sabe? Eu sou muito isso de manifestar o bem. Então, eu vejo zero problema de você querer levantar, trazer com a sua liderança, trazer com um colega de trabalho, que você tem essa vontade e realmente entender quais são os requisitos para isso. E tem alguma habilidade que vocês acreditam que é essencial para quem quer morar fora do país, pensando aí no setor, na área profissional, dentro da empresa, qual atitude, qual característica essa pessoa tem que ter? Eu acho que para mim a principal é a abertura, né? É você demonstrar que você está aberto a mudanças, porque vai ser, né, só mudanças que você vai enfrentar, né? Então eu acho que qualquer oportunidade que você tem, né? E assim, isso são em pequenas coisas, né? Às vezes você tem, sei lá, um projeto que vai gerar uma mudança ali dentro do seu escopo do trabalho e você demonstra certa resistência. Acho que isso não é um bom sinal, né? Então eu diria que você ter essa abertura e demonstrar essa abertura, eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu acho que é muito daquilo também do perfil que eu trouxe, que
a gente tem que aproveitar que a gente é muito sociável, né? Obviamente, não todo mundo, eu acho que é uma questão, não é questão da introversão e extroversão, é uma questão de como nós brasileiros fomos criados de uma maneira um pouco mais sociável, acredito eu. Né? E eu acho que isso é um diferencial. E não é uma questão da gente querer copiar outras pessoas, é questão da gente, tipo, ser autêntico. Porque se você pega, você se muda e você tenta ser algo que você não é, e você não tá na sua zona de conforto ou no seu... no seu safe zone, né? Porque você não tem ninguém ali, você vai quebrar em um ano, né? Então, se você chega, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos, você quer fingir ser alguma coisa que você não é, não vai dar certo. Então, é muito assim, de entender quais são as suas características que podem trazer aquele benefício. Se você é mais analítico, seja analítico. Se você é mais extrovertido, seja extrovertido. Se você é introvertido, seja introvertido. Eu acredito muito de você tentar, de novo, manifestar o que você é, ao invés de você tentar ser algo, porque depois de um tempo não vai rolar. Tipo, não vai rolar. Você não consegue se energizar da mesma maneira, pelo menos por um bom tempo. Né? Então eu tentaria focar bem na sua característica e nos pontos positivos dela. E tem algum lugar que vocês sonham ainda em trabalhar? Algum país, algum lugar assim que tá na lista? Olha só que legal. Tá na minha lista, com certeza. Bom, eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Tá na lista também. Mas aí a Tati quer ir para Singapura, não vai dar. Tem que sincronizar, né? A empresa que eu trabalho tem operações na Ásia e eles têm Singapura, Tailândia, Malásia. Eu estaria aberta, assim, a qualquer um deles. Eu acho que seria uma experiência absurda, né? Então... E o bom é que a Carol, agora que ela tá na Alemanha, são 7 horas para cada um dos lados. Tô no meio. Tu faz. Vai ser difícil com a minha família que tá no Brasil, mas pelo menos a gente vai estar sempre 7 mais, 7 menos, tá lá. A Ásia deve ser um desafio também, né? Porque aí acho que parte de uma cultura muito distante do que a gente acompanhou ao longo da vida, como a Tati falou, em filmes e tal, o americano, e até o europeu ainda tá um pouco mais próximo, mas aí a Ásia é outro mundo, assim. Mas deve ser muito legal. Agora. É porque eu não assisto, desculpa, Dorameira. E agora um momento descontraído. É vinho ou cerveja? Foi difícil de decidir olhando para as fotos de vocês qual que é a preferência. Eu acho que depende do dia, né? Depende do contexto. Não, bom, eu tô na Alemanha, né? Então eu gosto de cerveja e aqui, né, a oferta de cerveja é o paraíso, né? Então posso falar que neste momento talvez um pouco mais cerveja do que vinho. Interessante. Eu também, eu acho que eu tava muito numa vibe vinho, assim, mas agora aqui nos Estados Unidos tem muita cerveja artesanal, né? Tem muito as IPAs, né? Nossa, é aquela. Eu acho que no Brasil a gente tá mudando isso um pouco, mas a gente tem muita cultura de tomar cervejinha ali no churrasco, né? Geladinha. E aí quando você pega, você toma tipo uma cerveja mais pesada, que tem tipo 7% de álcool, que você fala, cara, eu vou tomar uma, né? Mas é uma degustação diferente. Então nesse momento eu acho que eu tô na vibe cerveja também. Qual a cidade preferida que vocês já visitaram? Difícil, hein, falar se é Nova York ou se é Paris. Acho que pro momento atual eu diria Paris. Eu Acho que também. Paris, Eu também. Eu acho que é muito mágico, assim. Eu também achei. Nossa, eu amei. Eu acho que Nova York é muito épico, assim, né? Mas eu acho meio sujo, né? Não que Paris também seja extremamente limpo, né? As pessoas, o look, assim, a atmosfera parisiense é uma coisa muito, acho que surreal. Eu tenho essa sensação também. Que tá todo mundo bem vestido, todo mundo lendo um livro no metrô. É um negócio meio parece que foi teletransportado, assim. Mas uma que também me impressionou, que tá, acho que na minha linha, é Barcelona. É demais. Porque é uma língua mais parecida da nossa, assim, né? O espanhol, tudo bem que eles têm o catalão, mas assim, acho que o espanhol é uma coisa mais parecida. É fácil de você ler um menu, por exemplo. É calor, tem praia. Então acho que também Barcelona tá lá.
E Carol, por que em 2013 você decidiu eliminar o Candy Crush da sua vida? Em 2013, nossa! Você fez essa postagem desinstalando. 2013, onde eu estava em 2013? Deixa eu pensar. 2013, talvez, deixa eu pensar. Foi na época que eu estava saindo da faculdade e prestando todos os programas de trainee, enfim, né? Saindo da faculdade procurando uma vaga. Eu acho que talvez tenha sido isso na época que eu me distraía muito com o Candy Crush, e aí eu falei, não, chega, tira isso da minha vida. Mas eu vou te falar que o Candy Crush voltou pro meu celular, porque hoje. Mas tem uma explicação. Eu viajo, eu gosto de viajar, obviamente, bastante, e não gosto de avião, não é, né, um momento mais confortável. E aí, quando começa a ter uma turbulência, eu ligo o Candy Crush, coloco aquela musiquinha hipnótica, né, que tem que do próprio jogo, e fico ali jogando dentro do avião e nem percebo. Então, hoje eu diria que ele tem uma utilidade melhor do que ele teve no passado. Muito bom. Muito bom. Nunca me pegou o Candy Crush, mas todo mundo fala que é viciante. Eu adoro É também. viciante. Mas eu gostava. Você não precisa pensar, você só fica ali, ó, pra lá, pra cá, e aquilo te distrai de qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu redor. Meditação. E se vocês pudessem dar um conselho para a versão de vocês antes dessa mudança, qual que seria? Estuda alemão mais. Boa. Devia ter colocado um esforço maior antes de chegar aqui na língua, sabendo que, né, estava numa empresa alemã cuja chance maior seria, né, de ir parar na Alemanha. Eu acho que a minha é para de fazer tantos planos para longo prazo. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, desde que eu fiz 16 anos, 15, eu já sabia qual era a faculdade que eu ia fazer, eu já sabia com quantos anos eu queria casar, ter filhos, e sempre fiz planos para, tipo, 10 anos, né? Hoje eu falo com a Carol, eu falo, nossa, Carol, eu não consigo planejar os meus próximos 6 meses, e eu sou muito feliz por isso, né? Então, eu acho que setar a expectativa, né? E não tô falando, não é pra falar que tem que setar a expectativa baixa, não é isso. É pra você realmente aproveitar a imprevisibilidade da vida, porque senão você se decepciona. Porque você fala, ai, nossa, eu queria tanto que acontecesse dessa maneira, não aconteceu. Tem um propósito do porquê. Tem um aprendizado por trás. Então, hoje, eu com certeza não faço mais planos pra 10 anos com esse nível de expectativa. E eu acho que eu vejo um pouco a diferença entre... Desculpa, mas te cortei. Não, pode falar. Entre expectativa e ambição, né? Porque eu acho que você pode setar a sua ambição, mas você não precisa atrelar uma expectativa, porque a expectativa significa que você já tá, né, tem um cenário criado na sua cabeça que provavelmente vai ser totalmente diferente da realidade. Então, eu acho que é importante você seta a sua ambição, você trabalha para aquela ambição, mas a expectativa é o que a Tati falou, né? Você vai acompanhando o que a vida vai te trazer, né, dentro daquele contexto. Né? Bom, né? Aproveitar a jornada, né? Sabe o que é interessante? Quando você imagina as coisas, ninguém imagina como você. Né? Acontece. Às vezes você pensa e fala, nossa, não era como eu imaginei. E às vezes as pessoas olham e falam, mas Tati, tipo, é perfeito, né? Tipo, acontece. E você fala, mas não é como eu imaginava, mas não é. E daí? Né? Tipo, é muito interessante isso. É realmente se apaixonar pelo que acontece, né? E não pela imaginação. Pela imaginação, exatamente. Muito bom. E aí vocês falaram bastante, né, dessa carreira internacional, de próximos planos. Vocês pensam em voltar para o Brasil algum dia ou no futuro próximo essa carreira internacional? Olha, para mim, hoje não está nos planos voltar para o Brasil. Eu acho que a vida, agora, né, adaptada, eu acho que a vida que eu tenho aqui, a tranquilidade, a segurança, a qualidade de vida, né, em geral, eu acho que hoje é o que faz sentido para mim, e eu não me enxergo mais no Brasil, o que é até um pouco estranho de falar, mas, bom, desde que a gente veio para cá, a gente não voltou para o Brasil. Vocês não voltaram.
não voltei e não é algo que eu sinto falta, né? Então a minha família veio para cá me visitar, mas não, eu não sinto falta e eu também não me vejo. Hoje eu não consigo me enxergar mais morando no Brasil, né? O que é um pouco. Soa um pouco estranho, mas é como eu me sinto, né? E é muito engraçado, porque eu geralmente tenho essa sensação quando eu tô dirigindo. Então eu tô na estrada aqui, que é uma estrada completamente diferente de qualquer estrada no Brasil, e eu falo, nossa, tipo, eu moro aqui, que legal. Tipo, não entra mais na minha cabeça, não me enxergo mais voltando, né? Lógico, a gente nunca pode falar que never say never, né? Você nunca sabe o dia de amanhã, mas pelo menos do ponto de vista de planejamento, não é o que eu visualizo. Eu quero sob um contexto diferente. Eu quero. Eu acho que quando eu me penso assim na minha aposentadoria e nos meus planos bem longo prazo, eu não consigo me imaginar longe do país. Pela minha família, pelo ambiente que eu criei, mas aí eu também acredito que eu já vou ter uma situação diferente de vida, né? Eu acho que é diferente eu pensar hoje em voltar lá para São Paulo, para o trânsito, para trabalhar, para isso, para aquilo, e eu voltar e ficar eternamente em um projeto meu, né? Assim, ter um apartamento em algum lugar, ter algum espacinho meu para eu poder curtir minhas pessoas, minha família. Isso é uma coisa que está assim nos meus planos. Eu não sei se vai ser fixo, se vai ser provisório, se vai ser alternado, mas assim, curto prazo não. E é o que eu falei, eu vim para ficar 3 anos, eu tinha certeza que eu ia ficar 3 anos, e aí quando veio a proposta para eu ficar mais, e hoje eu falo assim, bom, tá bom aqui, né, tá tipo gostoso, deixa eu aproveitar esse momento também, não sofrer pelo que não aconteceu. Então acho que vai depender muito do contexto, mas é uma coisa que eu quero. Carol, Tati, foi um papo maravilhoso. Obrigada, assim, de verdade, por tanta generosidade nas histórias, aprendizados, vulnerabilidade, assim, de vocês compartilhar com a gente. Foi uma delícia fazer esse papo com vocês. Obrigada, de verdade. Obrigada mesmo, foi muito bom. Adorei conhecer um pouquinho mais aí de vocês. Espero que para quem esteja escutando esse podcast tenha sido inspirador também. Para quem sempre tem aquele desejo de ficar falando, um dia eu quero morar fora do Brasil. Acho que agora deu essa pitada aí de coragem, de que é possível. Obrigada mesmo pela participação de vocês. E é isso. Obrigada a vocês por facilitar esse tipo de conversa, que eu acho que é tão necessário, né? Essa troca entre 4 mulheres também, que eu acho que para mim é super legal, super interessante, né? Ver como as coisas vão acontecendo hoje, né, no nosso mundo e no nosso dia a dia. Então, muita sorte para vocês também. Acho que é muito legal esse momento que vocês estão abrindo para facilitar esse tipo de conversa. Não vou nem repetir o que a Tati falou. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito legal e eu acho que ajuda muito, né? Você escutar alguém, você não romantizar uma situação, você ter muito claro o que você quer, né? Então eu acho que é bem legal. Foi muito bom estar aqui e espero que a gente ajude aí quem tem ideias de mudar de país, enfim. Legal. Foi muito bom.